Bom dia, estamos começando mais um Jornal do Dia. Ocorre mais um assalto no Rio. O acontecimento é de que uma idosa foi jogada no chão durante o assalto no Flamengo, aqui no Rio de Janeiro. Na última semana, ela teria reagido ao assalto e o criminoso a derrubou enquanto tomava a bolsa da vítima. Onde a senhora bate a cabeça, em seguida, o criminoso sai com a bolsa dela. Um motociclista espera o rapaz se aproximar e então os dois fogem para um local desconhecido. Após o crime, a mulher é ajudada por uma pessoa que sai de dentro do condomínio. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento de um condomínio. O caso ocorreu na última quarta-feira, dia 7, mas foi divulgado somente nesta segunda-feira, dia 12. De acordo, o assalto foi registrado na Rua Buarque de Macedo, por volta das 16 horas. Que horror, parece que cada vez só piora, né? Sim. Por falar em piorar, vamos ver como estão os registros sobre os assaltos e as criminalidades. Foram 99.205 registros de assalto pelo Rio este ano, apresentando redução de 8% em relação ao ano passado. Entre janeiro e fevereiro foram 8.881 casos de furto, 10% menor do que 2005. Nos últimos 18 anos, isso apresenta uma média de 30 casos por dia e de mais 1 por hora. Os dados entregam um relatório do ISP, Instituto de Segurança Pública. Os ladrões normalmente agem mais entre o centro, a Lapa, Copacabana e Tijuca. Os objetos mais comuns para os furtos são celulares, carteiras, bolsas e relógios. Tomem muito cuidado. Fiquem atentos. Mesmo que tenha reduzido, não quer dizer que não deva tomar cuidado, né? Sim, e com horários também, gente. Vamos mostrar a imagem do assalto para vocês verem. Também falar sobre o nosso governo, mas primeiro nós faremos um teste perguntando sobre as pessoas sobre como que está o governo atual. E agora fica com o repórter Matheus. Bom dia, você é o nosso entrevistado, convidado para fazer o nosso trabalho escolar. E qual a sua opinião política, o que você está achando do governo atual? Eu sou de direita e tá uma merda. E o que você faria para melhorar o governo? Então, primeiramente tirar o Lula. Teria alguma lei que você faria? Pelo menos ficar mais rigoroso, né? Nas punições, aí já resolve bastante coisa já. Entendi. Só isso mesmo? Isso é tudo que você tem a dizer? Então, obrigado. Valeu. Bom dia. Você foi outra convidada do nosso jornal que a gente vai fazer no trabalho escolar. O que você está achando do governo atual? Eu acho horrível. É, Contudo, as leis que eles inventam, o dinheiro gasto, tipo assim, toda hora gasta dinheiro com um monte de coisa, tipo, até pessoal mesmo, do presidente, da esposa dele, tipo, sem a menor necessidade. Então, assim, tipo, tudo de ruim. Então não tem... Entendi. O que a senhora faria para melhorar o governo atual? Só de não ser um presidente que já foi condenado, já foi preso, que é um ex-presidiário, então, assim, só de não ser ele, eu acho que já seria qualquer um que seria melhor ali. Então, assim, não tenho que eu explicar agora rapidamente o que eu faria para melhorar, mas só de não ser ele, né, já seria muito bom. Um governo igual ao anterior, que não gastava horrores igual esse gasta. Entendi. Obrigado. Nada. Qual é a sua preferência política? Preferência política como assim? Entre Bolsonaro e Lula? Bom, eu acho que, a minha opinião sincera, tá? Eu fiquei com o Bolsonaro só para tirar o Lula. Nunca ficaria com ele, mas foi opcional. Eu achei que era o melhor, mas não que eu achasse que fosse melhor, porque não tinha um outro para substituir. Tem alguma coisa que a senhora não gosta ou gosta desse governo atual? Gente, olha, desde que Lula, a minha primeira eleição, Lula se candidatou à presidência da República. Eu tinha 18 anos quando ele se candidatou pela primeira vez. Eu nunca apoiei Lula. Nunca gostou do governo dele? Nunca. Não gosto do jeito dele fazer as coisas. Eu acho que ele pende muito por um lado. Eu acho que ele está dividindo o país inteiro, colocando... Gente, não dá. Não dá, é muito ruim. Tá bom, muito obrigado. A senhora tá prestando nosso trabalho de jornal, de redação da escola. Tá, muito obrigado pela entrevista. Estamos de volta. Obrigado, repórter Kainan.
Agora, vamos falar um pouco do que o Lula fez por nós. Durante anos do governo Lula, o PIB do brasileiro teve um crescimento em média de 4% no ano. Esse cenário de crescimento econômico, conforme citado, ancorou sobretudo no crescimento das importações de matéria-prima e commodities do Brasil para nações em crescimento como a China. Lula assinou um decreto no dia 4 de maio de 2023 que define a antecipação do abono salarial, conhecido como 13º salário. Para beneficiários da Previdência, decreto número 11.541, de 1º de junho de 2023, prorrogou o pagamento do auxílio gás até o fim de 2023. Outras medidas relevantes implementadas nesse governo nos 100 primeiros dias foram o reajuste de 39% da merenda escolar e o conjunto de ações para promover a igualdade salarial entre homens e mulheres. Obrigado. Terminamos agora o Jornal do Dia. Fiquem com o anúncio. E após o anúncio, teremos o Jornal do Esporte. Obrigado. Viva o tubo é demais, fica de olho, rapaz. Recarrego R$30 e levo 1 giga a mais. Ha! Pra jogar a toda hora e mais nada. Ou pra arrumar uma namorada. Ivete, eu tenho fãs de montão. Tu que pensa, bebezão. Vivo Turbo, recarrego R$30 e levo 1 giga a mais. Olá, bom dia a todos que estão aqui assistindo o Globo Esporte. Bom dia a todos, bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre as peneiras. Não só sobre as peneiras, mas como são as dificuldades de você entrar em um time de base até você se tornar um profissional no futebol. Então, agora eu vou começar falando. Vitor, eu quero ser um jogador de futebol, eu não sei como começar. Para você ser um jogador de futebol é uma tarefa bem complicada, mas se você for bom de verdade, é até que simples. Eu digo que não precisa ser bom, até porque tem um ditado popular que diz que o esforço vence o talento. Eu gosto desse argumento. Então, para você ser um jogador de futebol profissional, você precisa passar pelas categorias de base. Como eu faço para passar por uma categoria de base? Primeiro, eu tenho que ou fazer uma peneira em um clube, ou algum clube ver eu jogando e me chamar, no caso. Eu acho até a segunda opção mais difícil, até porque a visibilidade no Brasil, até porque os meninos de favela todos querem ser jogadores de futebol, a grande maioria, e acabam sendo interrompidos às vezes por uma bala perdida. Eu acho bem difícil um time querer chamar uma pessoa. Às vezes é bem mais difícil por conta das peneiras, porque você vai estar disputando até às vezes com mais de 100 pessoas e passam às vezes 5, 3. Então, e aí você vai ter que fazer uma peneira ou até mesmo ser chamado. E agora, Vitor, eu tô lá dentro. E agora, como é que eu vou fazer pra me chegar até o profissional? Vamos dizer assim, uma suposição. Se você chegar lá no Sub-12. No Sub-12 vai ter vários Sub-12, 13, 14, assim sucessivamente até o profissional. Até profissional e vai ter também as competições que você vai ganhando e vai ganhando até mais visibilidade. Às vezes você tem pouca visibilidade no time, mas como você vai bem no campeonato, às vezes o técnico te chama pra conversar, te dá a faixa de capitão, te dá uma camisa importante. Isso aí. E com isso você vai subindo até o profissional, igual ele falou. E se você ir se destacando, não necessariamente você tem que passar por esse nível. Porque se você for um jogador bom, se destacar naquilo que você faz, você pode até pular etapas. Ou tipo assim, tem uma suposição do menino Hendrick, do Palmeiras, que chegou no profissional do Palmeiras com 16 anos. Porque o moleque é muito bom de bola. Com o Messi, dando um exemplo aqui, por mais que ele seja um grande famoso, aos 3 anos ele já estava jogando profissionalmente pelos times da categoria de base da Argentina. Isso. Não pelo time da categoria de base, eu digo, ele estava jogando na série, como lá não tem série, ele estava jogando nas categorias, nas divisões mais baixas, eu digo. Isso aí. E também eu quero falar um pouco sobre a várzea. Então, pra você ser... Vitor, é muito difícil, só jogo na várzea. Realmente, quem joga na várzea é muito difícil. Vou dar um exemplo de um jogador que hoje em dia, ele é jogador profissional e passou pela várzea, foi o Leandro Damião. Ele é jogador do Flamengo, do Internacional, do Santos, que hoje atualmente joga no Japão. Ele foi um jogador que ele começou jogando nas várzeas. Isso com o tempo, ele já até um pouco velho, ele foi chamado para jogar no time profissional porque ele tinha sim qualidade.
É isso que eu falo. Não só, tipo assim, às vezes, sim, o esforço vence o talento, mas às vezes você vem com um talento pro mundo. Como, por exemplo, Neymar, Cristiano Ronaldo, Rodrigo, Vinícius Júnior. Em todos os jogadores do Brasil, eu digo assim, a visibilidade que o Brasil tem em revelar jogadores é muito boa. Isso tudo que ele falou eu concordo plenamente. E também agora eu vou falar um pouco de uma das coisas, né? Vitor, vou fazer uma peneira, o que ele vem me avaliar, o que? Na peneira eles vão avaliar o seu entendimento de futebol. Depende muito da sua posição também. Às vezes, se você for um ponto esquerdo, ele vai olhar muito sua visão de jogo. Às vezes, se você for um zagueiro, ele vai olhar a sua velocidade, sua força física. Se você for meio de campo, principalmente, ele vai olhar sua visão de jogo, até porque o meio de campo ele trabalha a bola. Se ele vê que o meio de campo ele serve pra, se você vê que o seu jogo na frente está muito marcado e é melhor recuar, o meio de campo tem que recuar, é obviamente necessário. E uma coisa que você vê que é muito bom é que, tipo, você não vai lá de qualquer jeito. Vitor, por que isso é muito bom? Porque pra você fazer uma entrevista de emprego em um trabalho, você não vai de qualquer jeito, porque como jogador você iria de qualquer jeito. Você vai preparado para uma entrevista de emprego, você vai saber do que você vai falar, você vai falar do que você vai querer fazer dentro da empresa, quais são seus objetivos na empresa. Você não vai chegar lá, o chefe vai te perguntar e você vai falar, eu tô aqui pro dinheiro. Não funciona assim. E até mesmo, eles não só avaliam sua habilidade jogando bola, ou sua visão de jogo, essas coisas assim. Eles avaliam muito também a sua educação. Vitor, por que você está falando da sua educação? Porque um amigo meu mesmo, que é um exemplo, que ele hoje está no Internacional, e como ele passou em todos esses requisitos, ele estava igual ao menino, mas só que porque ele ajudou uma pessoa que estava precisando dentro do clube, ele conseguiu passar. Então, quando vocês forem fazer uma peneira, coisa assim, sejam bem focados, tenham fé que vai dar certo e sempre pensando no positivo e sempre sendo educado, que isso sempre vai dar certo. Ainda falando sobre a questão da educação, um exemplo disso é o jogador que muitas das vezes no Fluminense, como é que é o nome dele, Vitor? É o que leva o esporro direto, que voltou a jogar muito por agora. Poxa, esqueci o nome dele. Mas depois a gente lembra do corredor do vídeo. Enfim, ele leva muito esporro e acaba sendo John Kennedy. Exatamente, obrigado, Vitor. Ele leva muito esporro e acaba sendo muito prejudicado, ou seja, ele tem que voltar para o sub-19, para o sub-20, direto por causa da educação dele. Ou seja, a sua educação às vezes pode ser o principal para você e você não sabe. Então, agora a gente falou um pouco das coisas, que é bem importante para você ser um jogador. Então eu acho que por hoje foi isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, aí na aula mesmo, já que vocês não estão vendo, vocês tiram a dúvida com a gente, valeu? Muito obrigado e um bom dia ou boa tarde para quem está assistindo.